Tem uma coisa que tem me chamado muita atenção e eu tenho parado para pensar nos últimos dias sobre isso. Por que que o dentista ele trava para empreender na sua área? Por que que ele tem tanta resistência a isso? Por que ele tem tanta resistência a entender o mercado, a lançar uma visão empreendedora sobre as questões da sua área, da odontologia, e sobre questões de gestão, e sobre o interesse mesmo nessa área, se é uma das áreas que mais dá dinheiro, se ele está vendo aqui uma série de empresários que não são da odontologia, que utilizam a mão de obra da odontologia, utilizam os próprios dentistas para enriquecerem, e enriquecendo fazendo muito mais dinheiro do que eles. E mesmo com tudo isso, ele continua travado e não conseguindo, não se interessando pelo mercado e não empreendendo. Por que que isso está acontecendo? Eu dou aula em cursos de pós-graduação de odontologia, na área de odontologia empresarial, ensinando gestão de clínicas e consultórios odontológicos sobre mercado odontológico para dentistas e outras pessoas que não são dentistas também, que estão ligados ao mercado odontológico, seja como donos de clínica ou parceiros de dentistas, tipo marido, esposa. E normalmente eu sou muito técnico nas minhas aulas, eu não gosto muito de focar tanto nessa questão assim, mais do filosofal e de motivação e tal. Eu normalmente sou muito técnico, já vou direto para aquilo que é a técnica que funciona e procuro me concentrar nisso. Só que, né, a gente que dá aula, o que a gente quer no final das contas é que o aluno aprenda e tenha resultado. É isso que nos interessa, que ele consiga realmente atingir os seus resultados. E eu tenho visto que boa parte dos dentistas, alunos, e não só alunos, como dentistas que eu conheço e por aí afora, eles, apesar de terem acesso a uma grande quantidade de informações sobre gestão, sobre o mercado odontológico, através de cursos, através de informações disponibilizadas na internet, de forma gratuita, eles ainda se sentem travados em empreender. Ainda ficam com receio de empreender e achando que aquelas franquias odontológicas é coisa para os empresários maiores, grandes e tal, e se colocam a par disso e voltam para a sua vida, voltam para a sua rotina e continuam naquele modelo antigo. Aquele modelo que funcionou por um tempo e não funciona mais. E apesar deste modelo antigo, né, o modelo antigo, quando eu digo, é aquele modelo de se especializar apenas tal, e só melhorar tecnicamente. E apesar desse modelo mostrar cada vez que tem menos resultados, cada vez apresentando menos resultados, eles continuam insistindo nesse modelo. Então, tem algo aí dentro, né? Então eu comecei a me interessar para saber o que acontece na cabeça do dentista, o que está acontecendo, o que trava, porque não é normal, alguma coisa está travando lá dentro. E eu cheguei a algumas conclusões. Então, nesse bate-papo aqui, não é bem uma aula, vai ser um bate-papo, eu quero listar aqui algumas das coisas que eu observei, que de repente é algo que pode estar acontecendo com você. Que é algo que às vezes só a gente ouvindo de fora, a gente consegue reconhecer dentro de nós para poder destravar isso aí e poder deslanchar os nossos sonhos, né, o que a gente deseja fazer. Uma das coisas que eu já percebi que é padrão em boa parte dos dentistas são as crenças que eles possuem nos seus valores antigos. Durante muitos anos, principalmente quando a odontologia explodiu, aquele modelo antigo de se especializar cada vez mais tecnicamente, né, e à medida que você for se especializando e ficando melhor tecnicamente, os pacientes vão reconhecendo o seu valor e aí vão tender a te procurar e assim você consegue aumentar a sua hora clínica e encher a sua agenda com pacientes bons, com bons pacientes e bons pagadores, pagando bem pela sua hora clínica. É um modelo ultrapassado. É um modelo que funcionou bem por um tempo, por uma época que era totalmente diferente da nossa época.
para um mercado que estava totalmente diferente do nosso mercado atual. Só que nessa época, foi a época que chamou a atenção do mercado para a odontologia, porque o dentista fez muito dinheiro nessa época. Quando eu digo essa época, quem não viveu essa época, era uma época aqui, ó, para quem é mais antigo vai lembrar disso. Era uma época que, só para você ter uma ideia, o aparelho ortodôntico, aquele normalzinho aqui, o metálico, era cobrado em dólar, cerca de $2.000, e a manutenção do aparelho mensal era um salário mínimo. Tinha gente que cobrava um salário mínimo. Tinha uns que eram meio, outros um salário mínimo. Então o ortodontista ganhou muito dinheiro nessa época. Não só ele, como diversos dentistas. E esse modelo, só que nessa época poucos eram ortodontistas. Então existiam poucos ortodontistas, existiam poucos implantodontistas, existiam um pouco de tudo das especialidades. Então teve uma onda de especializações. O dentista, assim, foi comprovado que se ele se especializasse, ele começava a ganhar dinheiro dessa forma. E funcionou por um tempo. Então esse modelo se consolidou como um valor quase que inabalável na mente do dentista, né? Que foi daí que foi o modelo que atraiu a atenção do mercado para eles, onde muitos jovens decidiram fazer odontologia, não por amor à odontologia, não por se identificar, mas por ver nisso uma forma de conseguir construir uma carreira promissora e bem-sucedida na sua vida, né? Só que veio um monte de gente e enlotou o mercado. E aí o mercado mudou, né? Eu conversei em outros vídeos aqui sobre isso, né, de como foi a transformação do mercado odontológico. E só que essa crença parece que ela permaneceu na mente do dentista. Criou valores, e quando se cria valores na mente, é incrível. É incrível, mas por mais que a realidade nos prove o contrário daqueles valores, as pessoas tendem a ficar presos àqueles valores. E é algo que eu vejo acontecendo com o dentista. Apesar do dentista estar tomando pancada do mercado, porque tá? Eu não sei qual é a sua situação, de repente você está bem ou de repente você está mal, tá? Mas eu tenho visto muito dentista tomando muita pancada do mercado. E tá? Tomando pancada dos concorrentes, tomando pancada das franquias que estão cada vez crescendo mais e fazendo os dentistas trabalharem para eles, né? O dentista que tem um consultório, às vezes não fica só no seu consultório, completa seu horário trabalhando em outras clínicas. Por que ele trabalha em outras clínicas? Não era para ficar só no seu consultório? Mas ele trabalha em outras clínicas para complementar a renda, porque não tem movimento suficiente, né? Então, apesar disso, ele está tomando pancada, ele continua insistindo nesse modelo. Aí ele vai lá e se especializa mais. Eu tenho visto ali na escola que eu dou aula, muitos jovens que se formam e não sabem direito o que querem se especializar, e eles começam a pipocar em várias especializações e atualizações. Aí fazem implante, aí depois vão lá e fazem orto, aí depois vão lá e fazem cirurgia oral menor, e aí depois eles vão fazer endo. Aí eles acham que ficando o mais completo possível eles vão conseguir fazer tudo no paciente, sem encaminhar, eles conseguem ganhar mais. Meu Deus! Isso aí só vai tornar a rotina deles mais cheia, com menos tempo possível e ganhando menos e cobrando menos, porque a concorrência não vai. E aí ele não olha para o paciente, não olha para o mercado. O que o paciente quer? O que o paciente dele, que é cliente no final das contas, o que ele quer, o que ele deseja, como é que ele está sendo atendido nos concorrentes, como é que ele pode atender ele melhor, o que ele intimamente quer, né? Que é isso que é o marketing no final das contas. Tá? Como é que eu estou no meu consultório, como é que está organizado o meu consultório, qual é o meu planejamento, não vê nada disso. E aí só vai em cima da especialização, porque tem essa crença antiga. Tá? Então, um dos trabalhos que tem que ser feito é realmente desconstruir essas crenças antigas, para reconstruir novas crenças. E essas novas crenças, elas não são, que são a de agora, que o dentista, resumidamente, a nova crença é que o dentista tem que também se especializar tecnicamente, claro, mas ele também tem que ser empresário, tem que se formar empresário, tem que ter visão empresarial, tem que ter visão de negócios, tem que organizar o consultório dele como uma clínica profissional, como uma empresa, tem que planejar o seu crescimento, porque o mercado é dinâmico, a coisa está cada vez mais rápida, a internet deixa tudo cada vez mais rápido, quantidade de informações. E essas crenças de agora não são imortais para sempre. O mundo vai mudar e vai exigir novas crenças. Assim como se você fizer a mesma
endodontia de 20 anos atrás você está atrasado, é a mesma coisa para a questão empreendedora, né? Então, por conta disso, por conta dessa prisão aos valores antigos, o dentista acaba não lançando um olhar inteligente ao mercado e assim não enxerga oportunidades. Porque, em última análise, o que faz uma pessoa de qualquer área empreender? O que faz ela ter aquela vontade, aquele ímpeto empreendedor de poder se arriscar e aproveitar a oportunidade? É justamente enxergar a oportunidade. Tá? Não lembra dos desenhos que a gente via? Desenho quando era criança, que tinha algum personagem do desenho que via uma oportunidade de ganhar dinheiro e os olhos viravam cifrões? É isso aí. Quando os olhos viram cifrões, você enxerga a oportunidade, aí vem a coragem para empreender. Aí você vai lá e empreende. Só que se você não estiver prestando atenção nas oportunidades, aliás, na arena onde acontecem as oportunidades, que é o mercado, como é que você vai enxergar oportunidades? Se você está concentrando toda a sua energia, todo o seu intelecto, todo o seu olhar inteligente apenas para ficar bom tecnicamente nisso, numa determinada atividade, como é que você vai olhar achar a oportunidade olhando para o mercado? Como é que você vai achar essa oportunidade? Tá? Então ele acaba não enxergando. E outra coisa, enxergar a oportunidade não basta apenas olhar para o mercado que você já vai estar enxergando, senão todo mundo já era bem sucedido. Existe um treinamento para isso. Você aprende. Tem gente que já nasce com esse olhar apurado. Tem gente que já é assim, já é empreendedor nato. E isso já vem de criança. Mas são poucos. Não pense você que todos os empreendedores de sucesso que você conhece já nasceram assim. Não. Como tudo na vida, tem aquele que nasce já com talento e tem aqueles que podem aprender e alcançar também resultados. Tá? E a questão de empreendedorismo, de mercado, é você aprender a enxergar. Tem muita coisa objetiva onde você consegue enxergar, né, uma demanda, uma necessidade para uma determinada solução, onde uma solução que você possa criar atenda a essa demanda, atenda a essa solução, e aí você pode conseguir configurar isso como uma oportunidade. Tá? Inclusive eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo de várias formas de encontrar oportunidades específicas para odontologia. Eu vou realmente em cada ponto desconstruindo cada ponto até reconstruir ele, até o dentista conseguir encontrar essa oportunidade. Tá aí no meu canal do YouTube. Tá? Então, isso acaba impedindo o dentista de conseguir enxergar as oportunidades. É um ciclo vicioso. Aí o consultório dele vai ficando cada vez mais difícil de gerar dinheiro, ele precisa trabalhar mais para ganhar dinheiro, aí ele fala, bom, então eu não vou encaminhar esse, eu vou aprender, se eu já faço prótese, eu não vou encaminhar esse, eu já vou aprender a fazer implante, porque aí eu não preciso encaminhar o implante, eu faço implante e prótese. Aí vai lá e se mata mais, investe em especialização, se mata para trabalhar mais ainda, aí os concorrentes cobram mais barato, ele tem que cobrar mais barato, quando ele está trabalhando a mesma coisa e ganhando menos. E aí ele resolve, então agora eu vou fazer harmonização facial para complementar meus pacientes, tal, não sei o que, aí vai lá e faz a harmonização facial. E é um ciclo que não acaba nunca. Tá? E aí ele não olha para o mercado. Tá? Bom, o que acontece se a gente não consegue enxergar as oportunidades? A gente acaba tendo medo de arriscar. E esse é o maior travamento de todos os empreendedores. É medo de arriscar. Medo que dê errado. Tá? Por quê? Porque não está enxergando a oportunidade. Ou se enxerga, é uma visão meio forçada. Tenta forçar para enxergar, não tá redonda a ideia, a oportunidade não está redonda. E aí ele acaba se travando e voltando para aquele modelo antigo. Você pode estar me ouvindo aqui pensando, mas o dentista empreende, aqueles que têm consultórios, têm o seu consultório. Sim, isso é empreender, tá? Mas é um empreendedorismo muito mais seguro, tá? É um empreendedorismo, o clássico, básico de todo dentista, daquele modelo que ele já se apoiou com segurança de que vai dar certo, porque deu no passado. Ele vai montar um consultório, né, bem montado, vai gastar
muito menos do que uma estrutura maior, porque vai ter só uma cadeira, uma sala de espera ali, local para a secretária, e deu. Vai ter um custo reduzido, mas também vai ficar limitado em relação aos ganhos. Tá? Então é um modelo de negócios pequeno, com pouco potencial, tá? Mas teoricamente, segundo os valores e as crenças que o dentista tem, é um modelo mais seguro. Só que apesar de ele achar que é um modelo mais seguro, esse modelo seguro não está mais trazendo resultado. Não está mais funcionando. Muitas vezes está até trazendo prejuízo. Porque tem uma outra coisa. O dentista, por não ter o conhecimento de gestão, ele não sabe nem calcular o seu preço. Então, muitas vezes ele está tendo prejuízo achando que está tendo lucro. Baseado naquela crença de que está no modelo seguro. Achando que está na segurança, mas na verdade está perdendo. É louco como isso funciona na mente das pessoas, mas eu vi várias vezes isso acontecendo aqui em alunos e colegas que eu conheço. Até em consultorias que eu faço, eu vejo consultorias que eu vou organizar o financeiro e eu vejo que eles estão perdendo dinheiro, eles não enxergam que estão perdendo. Não enxergam. Aí quando tu mostra, olha só. Tá? E ainda são resistentes a entender isso aí. Né? Então, ele acaba ficando com medo de sair desse modelo antigo que funciona, que é o modelo do consultório ali, dentista, secretária, mais enxutinho e tal, com seus pacientes, atendendo seus pacientezinhos e tal. E, sinceramente, eu não acredito que a maioria das pessoas tenha o sonho, lá no seu íntimo, ver do sonho real, de ter só um consultório com o seu secretário atendendo só os seus pacientezinhos. Não é. Isso é uma forma que o dentista acaba encontrando de se conformar, de não poder correr atrás dos seus sonhos de verdade. Pensa bem, se pudesse aparecer para você agora duas opções prontas, de ter um consultório onde só você atendesse com seus pacientezinhos, tal, só tu e a sua secretária, tal, com aqueles ganhos limitados, ou você liderar uma equipe de dentistas numa rede de clínicas. Qual dos dois vocês iam escolher? As duas prontas. Eu acredito que lá no íntimo, a maioria ia acabar escolhendo a rede de clínicas. Porque te engrandece, é um sonho maior, é uma conquista maior. Não estou dizendo que todo mundo quer isso. Não, tem gente que de repente só quer ter uma vida mais simples ali mesmo, só fazendo o seu. Mas eu não acho que não é a tendência. Tá? E aí a gente acaba matando os nossos sonhos por estar presos a crenças antigas. Por achar que o resto, o que tem, os caminhos que tem aí para poder construir uma carreira nesse sentido, uma carreira empresarial nesse sentido, não funcionam para ele. São para super-homens, super-empresários, ou para quem nasceu com isso. Tá? Então as crenças acabam modelando muito o que a gente faz com a nossa vida no final das contas. Outra coisa, medo de perder. Não só o dentista, como boa parte dos empreendedores, de pessoas que não empreendem por medo de perder. Só que uma vez eu ouvi uma frase de um grande amigo meu que faz todo sentido e é muito verdade. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E é verdade. E essa frase se encaixa muito bem com a atual situação da maioria dos dentistas. O medo de perder empreendendo, o medo de perder, o medo de achar que vai ser passado para trás se fizer um curso de gestão, ou se ouvir uma determinada pessoa que está falando sobre gestão, sobre mercado odontológico, ou o medo de perder tempo prestando atenção no mercado odontológico, faz ele perder a vontade de ganhar, de ganhar no mercado, podendo agir como um empresário de verdade, como um empresário que possa expandir as suas empresas e os seus negócios. E aí, por esse medo, ele volta para a sua zona de conforto, que é o modelo de especialização e consultório, que não tem mais dado resultado. Que apesar de não dar resultado, ele continua insistindo nesse modelo. Porque um dia, em outra realidade, trouxe resultado. Tá? Outra coisa que eu vejo que muitos dentistas têm, que impede eles de empreender, é a dúvida de saber por onde começar. Né? Por onde que eu começo? Tá, eu
até enxerguei uma oportunidade e tal, mas eu não sei nem por onde começar a organizar isso. A verdade é a seguinte, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Se você enxergou, brilhou os olhos, você viu a oportunidade, você vai buscar saber o que fazer. Vai. E informação é o que não falta. Antigamente não tinha informação. Não tinha curso de gestão nem de empresas normais, muito menos de odontologia. Hoje tem, além de ter cursos de gestão específica de odontologia, cursos de gestão de clínica odontológica online, tem um monte de conteúdo específico sobre isso, de graça na internet. Eu mesmo publico um monte, você vai, entra no meu canal do YouTube ali, vai ver a quantidade de vídeos que tem, falando sobre os diversos assuntos. Só ali já muda o seu game. Tudo de graça. Mas ele acaba não indo, porque acha que vai perder tempo nisso aí. Acha que isso não vai funcionar para ele. E olha, eu tenho um curso, eu fiz uma especialização em gestão na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo, né? Há um tempo atrás. E essa minha especialização falava de negócios em geral, e normalmente negócios corporativos, eram executivos de grandes empresas que estavam lá. Ou seja, nada a ver com odontologia. Era algo a ver com gestão de empresas, com o mercado. Tu aprende a ler o mercado, aprende a encontrar oportunidades, né? Aprende a gerir uma empresa em alto nível, mas não é nada mastigado para odontologia. Então eu tive que pegar todo aquele conteúdo e adaptá-lo para a odontologia. Não tinha lá no curso ninguém ensinando a montar um preço de um procedimento odontológico. Não tinha nada disso. Então, hoje tem um monte de coisa. Eu mesmo tenho uma aula aqui ensinando a montar um preço de procedimento odontológico, mas eu fiz uma planilha de Excel que funciona como uma verdadeira calculadora de procedimentos odontológicos, que eu disponibilizei de graça e que está ali aqui nos meus vídeos do YouTube. Tem uma aula exclusiva ensinando a mexer nisso, nessa calculadora de procedimentos. Mais mastigado que isso, impossível, sabe? E eu vejo que o dentista, mesmo assim, acaba tendo um pouco de resistência, sabe? Então, eu sempre ficava me perguntando por que isso? E a minha resposta é a crença nos valores antigos, preso aos valores antigos, né? Então, saber por onde começar, não saber por onde começar, não é desculpa, tá? Tem um monte de cursos aí. Não estou falando para comprar o meu curso, não. Tem um monte de cursos. E normalmente você tem que procurar aquela pessoa que você se identificou mais com a ideia. Porque é dali que você vai aprender mais. Então, se você está me ouvindo, está se identificando mais com as minhas ideias, está conseguindo entender o que eu estou explicando, a sua visão, a sua mente está abrindo mais à medida que eu vou falando, com a forma como eu falo, sou eu que você tem que ouvir. Então é o meu curso que você tem que comprar. São as coisas que eu falo que você tem que ouvir. Agora, se você me ouve, mas não bate as ideias, se a sua linha de raciocínio não combina com a minha, e a sua linha de raciocínio combina mais com uma outra pessoa que está falando sobre o mesmo assunto, é ela que você tem que ouvir, é o curso dela que você tem que comprar. Nada de errado com isso. A gente vai atrás daqueles que pensam igual, que fazem a gente entender melhor. Tá? Então, eu mesmo tenho feito isso. Hoje eu tenho estudado muito sobre marketing digital. Não sou especialista em marketing digital, mas tenho estudado muito, né, por esse novo ramo que eu estou entrando aqui, né, de marketing digital. E tem um monte de gente falando de marketing digital, muita gente. E aí eu escolho alguns para ouvir, não vou escolher ouvir todo mundo. Eu escolho ou ouço um pouco de cada um e eu vejo aqueles que se identificam mais com a minha linha de raciocínio, aqueles que eu consigo entender melhor o que eles estão falando. E esse aí que eu passo a ouvir, a escutar. Lógico, procuro ver se ele tem credibilidade para falar o que ele está falando, né, os resultados dele, mas é assim que eu acabo ouvindo e selecionando quem eu vou ouvir. Você tem que fazer a mesma coisa. Então, não é desculpa. Essa questão de eu não sei nem por onde começar, tem um monte de instruções aí, de manual de instruções para você saber por onde começar hoje, tá ok? Outra coisa que eu vejo que é muito forte,
o dentista acaba tendo, não só o dentista, como outros empreendedores, outras pessoas, né? Acabam tendo a crença de que empreender em odontologia num nível maior, num nível acima do seu consultóriozinho, é algo só para os grandes players. É algo só para quem já nasceu com isso, ou para quem tem muita grana, ou para aqueles caras que são os grandes empresários de franquias que a gente conhece, que a gente sabe que da odontologia conhece quem são os grandes empresários aí que tem clínicas no Brasil inteiro, que isso é um outro nível, não é para nós. Nós dentistas é o consultóriozinho e tal, no máximo uma clínicazinha com 2 consultórios. Quem foi que disse isso? Quem foi que te limitou assim? A única diferença entre você e eles é que eles estão com vontade. É que eles enxergaram. É que eles viram que dá, que abriram a sua visão. E o mais importante, persistir. Persistiram. E isso é muito difícil, porque no começo de uma jornada, se você resolver começar a empreender agora, você vai perder mais do que ganhar. Essa é a verdade. Você vai ter uma janela de aprendizado. E naqueles primeiros momentos você vai ter muito esforço em aprender e esforço em colocar em prática algo que você acabou de aprender. Ou seja, você não vai colocar em prática com muita facilidade. E nesse período você vai perder dinheiro mesmo. Para depois que tiver aprendido, depois que você tiver desenvolvido o seu know-how sobre aquele assunto, sobre empreendedorismo em odontologia, sobre uma empresa, uma clínica odontológica como empresa, aí você vai estar maduro para começar a colher os resultados. Aí a curva faz assim, aí o resultado é muito maior. Né? Então tem que ser muito guerreiro para passar por essa primeira fase. Tá? Que é ali que a maioria desiste. O que a maioria faz? Quando pensa em se interessar por isso, vê aquela quantidade de coisas que tem para fazer, os passo a passo que tem para fazer, aí vê, nossa, é muita coisa. Aí pega uma coisa ou outra, vou fazer aqui para ver se testa. Porque o dentista adora fazer isso, adora pegar assim uma aula, um vídeo que fala assim, estratégia para captação de pacientes. É o que o dentista mais quer saber. Aí ele vê aquela estratégia, escolhe uma estratégia daquela de captação de paciente e aplica no seu consultório. Aí vê se funciona ou não. Só que aquela estratégia está dentro de toda uma estratégia maior. Além disso, toda a sua clínica tem que estar preparada para aplicar aquela estratégia, para receber aquele movimento. Então não tem como dar certo, sabe? É a mesma coisa assim, ó. Imagina que um dentista recém-formado está querendo aprender a colocar implante, quer fazer implante, só que ele não fez especialização. Aí ele vai num vídeo na internet ou uma aula, aí ele ouve, aí ele vê ali os passos a passos e vê que não, é só ter a broca certa lá e furar. Ver a toma ali e furar. Aí ele pega, compra um equipamento daquele e já fura o osso para poder colocar o implante. Quais são as chances disso dar certo? E se não der certo? Ele vai chegar e dizer, negócio de implante aí não serve para nada, nunca dá certo, isso aí nunca funciona. O que você vai pensar de um cara que faz isso? É um louco, irresponsável. Né? Por que se isso aplica à implantodontia, como nesse exemplo, não vai se aplicar também ao empreendedorismo? Tem que aprender, tudo tem que aprender. Você acha mesmo que empreender é fácil? Você acha que se fosse fácil, não estaria todo mundo rico já? Não é para qualquer um não. É totalmente possível, completamente possível, mas exige esforço, determinação, persistência e disciplina para aprender e aplicar o que aprende e colher os resultados, como qualquer outra área, como o mesmo esforço que você tem para se tornar um dentista de alto nível como você é agora. É a mesma coisa, tá? Então tem que mudar um pouco esse mindset aí, essa mentalidade, para poder destravar e poder empreender. E o principal, perder o medo de perder. Perder o medo de perder, mas tirar o medo de perder. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Se investiu e deu errado, aprendeu. Paciência. Não estou falando que é para jogar dinheiro fora. Se você planejar e seguir o passo a passo, as suas chances disso dar errado reduzem muito. Muito mesmo. Do que você pegar uma dica aqui ou outra e tentar
mesmo que seja no seu consultório pequeno ali. Vai acabar perdendo mais dinheiro do que se tentar de verdade num projeto um pouco maior. Tá? Outra coisa, que isso é comum a todo ser humano, não só ao dentista, mas comum a todas as pessoas. As pessoas têm muita resistência a sair da sua zona de conforto. O dentista, o problema da odontologia é o seguinte, é que o dentista se forma, e aí ele vai trabalhar numa clínica, ou vai montar o seu consultório e tal, ou monta o seu consultório, ele rapidamente já começa a ganhar um dinheirinho. Porque as pessoas precisam de dentista, né? Toda hora estão precisando. Todo mundo precisa. Então sempre vai ter um paciente para ele atender. Então ele vai atender, vai aprender a fazer o básico e tal, e clínico geral sempre está precisando de clínico geral, né? Nas clínicas que roda muito. Então ele começa a atender e já ganha um dinheirinho. Né? Aí ele faz uma especialização, tal, agrega um pouquinho mais de valor, forma a sua carteira de clientes ali, e aí ele cria uma vida ali. Ele paga suas contas, tal, tem a sua vidinha, e ali ele fica acomodado, ele cria uma zona de conforto para ele. Para pular dali para o próximo nível, que é você realmente ter uma empresa, uma clínica, com mais dentistas trabalhando, expandir a sua ideia, expandir o seu jeito de atender, o jeito seu de atender que conquistou um monte de pacientes. Basicamente é isso, você vai colocar em padrões o jeito seu de atender que conquistou os pacientes, associar uma marca a isso e vender isso aí. E aí você expande. Tá? Só que para pular para esse nível, exige muito esforço e dedicação. Conhecimento, aprendizagem, né? E aí ele vai ter, para ele passar por esse caminho, ele vai ter que abandonar a sua zona de conforto. Vai ter que sair daquele ambiente onde ele criou, do seu consultório, com a sua secretária, com os seus pacientezinhos, e dando ali uma renda para ele, onde ele paga suas contas, consegue economizar e viajar no final do ano, e trocar o carro na prestação, tal. Aí ele não consegue, aí ele acaba ficando, mas tá bom assim, né? Vai passo a passo, daqui a pouco vai aumentar os pacientes, tal, e fica naquela esperança, né? A esperança de que vai melhorar, aí faz mais uma especialização, tal, aí começa a trabalhar mais ainda. Então, essa resistência em sair da zona de conforto é uma das coisas que trava o empreendedorismo do paciente, do dentista, na odontologia. Eu vejo isso. Eu vejo isso em boa parte dos dentistas que eu conheço. Olha, teve recentemente ali o congresso em São Paulo, né, o CIOSP. Quem foi lá, vocês chegaram a ver o tamanho dos estandes? Vocês viram os estandes das marcas odontológicas que vendem para dentistas? Vocês viram o tamanho? Viu o tamanho do investimento daquilo? Impressionante. Quem está pagando aquilo ali? Como é que eles conseguiram ter a grana para montar um negócio, uma estrutura daquele tamanho? É o dentista. E vai lá ver se cada um dos donos, proprietários, sócios ou quem esteja envolvido naquelas empresas, vai lá ver se algum deles é dentista. Na maioria não é. E por que não? Por que não? Por que o dentista não pode empreender em produtos e serviços para dentista também? Por que esse mercado não pode ser dos dentistas? Por que tem que ser de outras pessoas de fora? Por que eles têm que estar faturando naqueles números? Veja bem, em um daqueles estandes apenas, foi um fato que eu tomei conhecimento, estavam sendo vendidos scanners. Scanners de odontologia digital, né, que custavam da ordem de R$200 mil. Foram vendidos no evento 60 scanners de R$200 mil. Você tem noção de quanto dá isso? Quando que um dentista vai ter acesso a um valor desse? Trabalhando no seu consultório, na sua clínica. Por que tem que ser um cara de fora para faturar um negócio desse? Por que tem que ser uma pessoa que não é dentista para faturar um negócio desse em cima dos dentistas? De que adianta você juntar R$200 mil para comprar um scanner, para investir no seu scanner, se você nem presta atenção no que o seu paciente quer? Será que ele quer o scanner?
Você nem sabe se ele quer. Você nem perguntou para ele, você nem observou ele. Entende o que eu estou querendo dizer? O medo, a crença nos valores antigos faz ele travar e cometer e tomar decisões, às vezes, de investimento, que ele nem sabe se vai ter retorno sobre isso. Quanto que ele vai ter que atender para poder retornar 200 mil reais? Em quanto tempo? E se ele tivesse pegado esses mesmos 200 mil reais e montado uma clínica odontológica específica para os gostos de um determinado paciente que ele gostasse de atender? Por exemplo, se ele quisesse atender só idosos, por exemplo, idosos que têm grana para investir e fazem implante para cacete. Se ele montasse uma clínica, se ele perguntasse para o idoso, prestasse atenção o que ele quer, como é que ele gostaria de uma clínica, e ele montasse um ambiente perfeito para aquele idoso, que tocasse até as músicas que ele gostava de tocar, que tivesse tudo que ele gostasse. Qual é a chance de dar mais retorno? Esse é o scanner, que ele nem perguntou se o paciente dele quer. Entende? Isso é algo assim que eu falando agora parece óbvio e simples, mas quando entra lá dentro da nossa mente, ou da mente do dentista, que está preso, enraizado aos valores antigos, às crenças antigas, perde o sentido. E aí faz ele fazer coisas sem sentido. E aí qual é o caminho? Reclama. Aí começa a reclamar, botar a culpa no mercado. Ah, tem muito dentista, está desvalorizada a profissão. Ah, como era antigamente, tal, a odontologia acabou, não sei o que lá. Aquela monte de besteira. As coisas mudam. Imagina só. Não sei se você é dessa época ou pegou a época do CD. Tinha uma época que não tinha músicas assim na internet de graça pra gente baixar, né? Não tinha Spotify, não tinha nada disso. Era CDs. A gente comprava CDs nas lojas. E tinham lojas enormes de CDs. E aí quando veio essa transformação digital, aí, quando as músicas começaram a ser de graça na internet, as lojas de CD se acabaram. Imagina se os donos da loja de TT ficassem só reclamando: ah, mas essa tecnologia é um absurdo, como é que pode, é música de má qualidade, ninguém quer o CD mesmo, certinho, com todos os álbuns, a faixa, não sei o quê. E aí começar só a criticar e não se modernizasse. Ia falir. Entende? É bom a gente às vezes olhar para um outro ramo e poder ver, para poder enxergar o que está acontecendo no nosso. Infelizmente, se o dentista não acordar para isso, se a nova geração de dentistas ou todas as gerações que ainda estão no game, ainda estão no mercado, não acordarem para isso, o fim deles, da grande maioria, é trabalhar para donos de clínicas que nem dentistas são, ganhando só uma parte pequena e ficando uma boa parte do bolo para essas pessoas que não são dentistas, né? É triste, mas isso está acontecendo por uma conta de resistência. Mas eu estou vendo, pouco a pouco, alguns dentistas começarem a acordar para isso. Tá? E eu acredito que estão acordando, não só porque estão vendo que aquele modelo antigo não funciona, mas também pela quantidade de pessoas que tem falando sobre o tema. Né? Você vai na internet, tem muitas pessoas falando sobre a questão de empreendedorismo da odontologia, gestão de clínicas e consultórios odontológicos. Estou vendo muita gente falando. E aí que vai mais uma lição em relação à concorrência. Ah, ok, eles são meus concorrentes porque estão falando a mesma coisa que eu. Mas não tem problema, tá? Pensa comigo. Se eu estiver falando sozinho, eu não tiver concorrente falando sobre isso, as chances das pessoas que estão me ouvindo duvidarem do que eu estou falando é muito maior do que se tiver mais pessoas falando sobre isso. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais credibilidade ao assunto dá. E aí, mais facilmente eu vendo. E porque vai ter mercado para todo mundo. Principalmente porque as pessoas, né, nesse ramo aqui de educação, vão comprar daqueles que se identificam mais com a sua linha de raciocínio. Então, basta você falar o que você acredita, como você enxerga a coisa. Né? E em relação à odontologia, a mesma coisa. Se não tivesse uma grande quantidade de concorrentes como tem hoje, não teriam boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas não estariam tão tranquilas e tão motivadas a fazer um implante dentário, por exemplo. Se tivesse só poucos falando sobre implante dentário, eles podiam olhar e falar: não, isso aí vai dar rejeição, isso aí vai botar um ferro na minha boca, Deus me livre. Mas como tem tanta gente, aí esse mercado vai ficar todo restrito a só um número de pessoas que você consegue convencer.
como tem mais pessoas falando sobre isso, como tem mais concorrentes falando sobre implantes dentários, nesse caso do exemplo implantes, as pessoas ouvem, e quanto mais elas ouvem, mais aquilo passa a ser normal para eles. Aí o medo vai diminuindo, principalmente medo de dentista que tem muito, né? E aí eles vão vendo que outras pessoas fizeram, que não deu problema, que não deu rejeição, que não deu nada disso, e aí eles tomam coragem de ir, de repente, em você. Às vezes o seu paciente chegou em você foi pela ação de um outro concorrente. Então os concorrentes ajudam a disseminar a ideia. E disseminando a ideia, acaba sobrando mais pacientes para você. Agora, se você não se posicionar para receber esses pacientes, e aí eu digo, não olhar para o mercado, não preparar a sua clínica para atender aquele público específico, que é o seu, aí você vai ficar comendo bola. Aí ele vai procurar um outro local que atende ele, porque ele tem um monte de opções. Tá cheio de opções para ele atender. Tá? E olha, eu já falei isso em outros vídeos, eu falo novamente. O dentista tem muito poder na mão, porque ele conhece o mercado, ele tem dois tipos de poder em relação ao paciente, porque é ele que atende o paciente, então ele conhece intimamente todas as dores e sonhos e necessidades dos pacientes, todas as emoções do paciente ele conhece, porque ele que lidou com ele, não vai ser um empresário de fora que conhece. Tá? Então ele tem condições de desenvolver um atendimento muito mais personalizado, que agrade muito mais ao paciente do que o empresário que vem de fora. Tá? E a outra coisa é em relação ao mercado de dentistas. Ninguém conhece melhor o dentista do que o próprio dentista. Então, por que tem pessoas de fora que não são dentistas faturando em cima dos dentistas? Por que não são os próprios dentistas que estão faturando com os dentistas? Se eles conhecem muito bem o dentista, porque eles são dentistas. É simples, é lógico, mas essa é a realidade. Tá? Então, acordem. Vamos acordar, galera. Vamos acordar, vamos correr atrás aí que não tem jeito. Se você não acordar para isso, o trem vai te pegar, como já está pegando várias pessoas. Tá ok? Bom, eu queria deixar uma última mensagem aqui que eu deixo no final de todos os meus cursos. Tá? É uma frase que eu mesmo inventei. Existe um maravilhoso mundo por trás da coragem. E esse mundo pertence apenas àqueles que têm coragem de enfrentar as incertezas desse caminho. Tá? Pensa nisso. Tá ok? Bom, no mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.